Bem, bom dia. Nós vamos corrigir agora as atividades da página 14, 15 e depois vamos falar ainda sobre a terceira geração do romantismo, desculpa. Então nós temos a primeira questão aqui, nós temos um trechinho do Fagundes Varela que diz o seguinte: sinistro como um fúnebre segredo, passa o vento do norte murmurando. Nos densos pinheirais, a noite é fria e triste, solitário, atravesso a cavalo a selva escura, entre sombras fatais. Então, observem que ali ele descreve uma paisagem, né? Então, a paisagem descrita no poema condiz com o cenário típico da poesia da segunda geração romântica. Por quê? Sim, né? Então ele, além de apresentar esses elementos relacionados a uma paisagem sinistra e noturna, ela não pode ser associada à imagem das florestas brasileiras da primeira geração romântica, né? Por não trazer elementos específicos do Brasil. Veja que na primeira geração tudo era lindo, maravilhoso, belo, claro, né? Enfim. Na segunda, destaque do poema 4 imagens que podem ser associadas ao universo obscuro da segunda geração. Então, ali, selva escura, sombras fatais, noite fria e triste, o vento murmurando, né? Um cenário bem triste, bem depressivo, né? Depois nós temos o segundo poema, que é o Adeus Meus Sonhos, né? Do Álvares de Azevedo, que foi o nosso principal representante desse ultrarromantismo ou mal do século. Então, vocês leem, né? Leiam o poema e observem a letra A. De quem ou do que se despede o eu lírico nos versos iniciais do poema? Ele se despede dos sonhos, né? Ele diz, adeus meus sonhos, eu pranteio e morro. Pranteio é choro, né? Então ele se despede dos sonhos, dos projetos de vida que teve em sua mocidade. A segunda, qual das afirmações pode ser considerada correta? Então nós temos ali a letra B, né? O eu lírico, as duas estão corretas, né? Então nós temos o eu lírico lamenta a perda de tempo em apaixonar-se por uma mulher cujo relacionamento não frutificou, e a outra, a imagem do luto, não se remete ao mundo físico, mas sim ao plano emocional. Então, as duas afirmações corretas, né? Então, a desilusão amorosa desencadeia uma crise emocional no eu lírico, que vê sua alma sem condições de superar a perda do ser amado, fazendo-o questionar o longo tempo dedicado a esse amor. Depois a letra C. Como se relacionam no poema os temas do amor e da morte, típicos da segunda geração romântica? Então, a desilusão amorosa, ela induz o eu lírico a considerar sua existência como algo esvaziado, né? De sentido, ou seja, como uma espécie de morte. Pois a terceira questão, essa Meus 8 anos, que vocês fizeram a paródia. Então, né, ele fala aqui da saudade da infância, o Casimiro de Abreu. A pergunta é, por que o poema pode ser considerado um exemplo da característica do escapismo? O que é o escapismo? O escapismo é fuga da realidade. Então, a marca do escapismo presente no poema está na iniciativa do eu lírico de deslocar seu interesse para uma fase de sua infância, negando com isso seu tempo presente. Essa geração, né, diferente. Agora vamos falar da terceira geração, desculpa. Essa geração, então, diferentemente da primeira e da segunda gerações, ela é bem interessante. Por quê? Nós vamos ter como principal representante nessa terceira geração o Castro Alves, então também conhecida como condoreirismo. O que seria o condoreirismo? Os voos do condor são bastante altos, né? É uma ave típica da América do Sul.
E os sonhos de liberdade que eram impressos nessas obras eram tão grandes quanto o voo do condor, por isso é chamado de condoreirismo. Então, essa geração ela tem como base ideias liberais, abolicionistas e republicanas. Então, a literatura romântica dessa geração ela se afasta das diretrizes da segunda geração, que é marcada pelo mal do século, pelo pessimismo e pela subjetividade extrema, e busca um texto comprometido com os acontecimentos da sociedade, da política, do homem em geral e de suas relações com o mundo que o cerca. Nesse sentido, foi produzida uma poesia engajada em questões sociais, marcada por um lirismo público, e também pela grandiloquência. O que seria essa grandiloquência? Seria os poemas, principalmente os escritos por Castro Alves, eram poemas que eram para ser declamados em praça pública, né? Eram para ser espalhados, assim. Então, exemplo disso é o Navio Negreiro. Então, a temática principal do Castro Alves foi a escravidão. Então, ele nos seus poemas, ele falava dos absurdos da escravidão, da vinda dos negros, enfim, e né, do sofrimento. E ele traz, então, esses poemas né, para serem publicados, para serem declamados em praça pública. Então, o Castro Alves ele ficou conhecido como poeta dos escravos, né? E ainda nessa terceira geração nós temos o Sousandrade, ou Joaquim de Souza Andrade. Os poemas dele revelam, né, experiências de vida, né? Então aí ele mescla, né, nessas poesias referências culturais, referências locais, inclusive, e é bem diferente dos demais poetas românticos. Sousandrade ou Souza Andrade. Viajou muito, ele era um homem, né, então, que foi para os Estados Unidos, enfim, tinha uma visão de mundo e uma experiência de mundo bem ampla. Aqui nós temos, vamos fazer então as atividades, nós temos aqui um exemplo da poesia de Castro Alves que fala sobre a escravidão. Então aqui o Sangue Africano, que é um poema que trata de um negro, né, que se rebela, né, e ele se torna um selvagem, né, e então surge ali, ele diz, né, surge o selvagem sumiu-se o escravo. Então ele se rebela, né, contra a escravidão. Então, na primeira estrofe do poema, há uma indicação da mudança de comportamento de Lucas. Que mudança é essa? Então, é a mudança da condição de escravizado para a de selvagem. Depois a B. Que visão sobre o escravizado predomina nesse poema? É alguém que se rebela, que não permanece, né, em estado passivo. Tá? Apesar de não estar indicada a causa da revolta, né, é notória a atitude de ir contra uma força que o provoca. Depois a letra C. Na última estrofe há duas referências espaciais. Uma ligando Lucas à sua origem e a outra ao lugar em que se encontra. O que elas têm em comum? Então, as referências são a Líbia, lugar de origem, né? E o Equador, ou algum local próximo à linha do Equador. Então, nós vamos observar ambos os espaços, né? Aqui ficou, vou corrigir aqui. Espaços, ficou espaços, se remetem à sensação térmica de calor que exerce sobre o sangue de Lucas e o poder de alterar seu comportamento.
Então, nós temos essa aqui. E depois aqui nós temos um quadro do Rugendas, né? Em que ele mostra as condições em que os escravos eram transportados nos navios negreiros, né? Durante o período da escravidão. Então, se vocês, né, conseguirem o Navio Negreiro, podem ler, é um longo poema, começa assim: estamos em pleno mar, doudo no espaço, doirada borboleta. E ele conta a trajetória, né, dessa viagem feita pelos negros, né, da África até o Brasil. E aí nós vamos observar, eu já tomei a liberdade de pegar para vocês alguns trechos do Navio Negreiro que podem ser associadas a essa tela do Rugendas. Então, quando ele diz, né, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, ou ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ou ontem a serra-leoa, a guerra, a caça, o leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo. Observem que são alguns trechos que podem ser remetidos a essa obra do Rugendas.